Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live aqui no perfil da Magari Bloom. Hoje a gente vai conversar sobre seguro viagem com o Renato Dassan da Travel Ace. Só mais um instantinho, podem chegar que ele já vai conectar aqui com a gente. Vou colocar aqui no comentário fixado o tema de hoje para quem entrar, se localizar. Espero que vocês gostem da conversa, para a gente entender algumas alterações que vão acontecer, que já estão acontecendo, como vai se comportar o seguro viagem daqui em diante. Enfim, a gente tem muita coisa para aprender hoje com o Renato, tá? Eu vou conectá-lo aqui, o comentário que eu prometi já está fixado. Prontinho, o Renato já vai entrar aqui no bate-papo conosco. Olá! Olá, tudo bem, Ana? Tudo bom, e você? Bem também, graças a Deus. Então, tudo bem, tudo jóia. Você tá me ouvindo bem? Tá me escutando? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem por aí? Tá sim, tá ótimo. Aqui tá Muito saindo bom. com eco ou tá normal também? Não, tá tranquilo, tá ótimo. Primeiramente, obrigada por aceitarem o convite de participar hoje dessa live conosco para falar sobre o tema seguro viagem. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de você, Renato. Conta para quem não conhece a empresa, como que funciona a Travel Ace e os produtos que vocês trabalham. Bom, Ana, eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade, essa parceria de sempre. Conte Sim, conosco, né? de muitos Bom, a anos já, Travelease né? é verdade. A Travelease é uma empresa especializada na área de seguro viagem, né, no ramo de seguro viagem. Nós temos mais de 35 anos de vida aí cuidando, né, das pessoas ao redor do mundo. A nossa empresa, há um pouco mais de 2 anos, ela foi adquirida pelo Grupo Zurich. Então, hoje, nós fazemos, junto com Travelex, WTP e Covermore, o braço de viagem do Grupo Zurich. Então, a Uhum, Travelce sempre teve uma participação no mercado onde a estrutura de atendimento, né, o final, o que a gente entrega de fato de produto, era uma estrutura própria. Então, a chegada dessas empresas fortaleceu ainda mais para a gente estar cada vez mais próximo do nosso cliente, ter mais tecnologia no atendimento, a estrutura, né, como eu disse, ela é própria. Quando você aciona o uhum. atendimento, é um colaborador da Travel Ace que está assistindo você. Hoje, o nosso produto ele está muito baseado em atendimento médico, né? Então, nós temos coberturas que variam de 12 até 30 mil dólares, coberturas Uhum. nacionais, coberturas internacionais, cobrimos o mundo todo. Então, é uma empresa que está bem estruturada, sólida, e hoje nós somos líderes na América Latina, né? Nessa parte de seguro viagem. Muito bom. E vocês tiveram que fazer alguma adequação, assim, com passageiros que já estavam em viagem quando estourou a pandemia do coronavírus? Ana, adequação, a gente teve que fazer algumas coisas administrativas internas. O que nós Tá. tivemos nesse período é ter uma tomada de decisão rápida, né? Nós Uhum. tínhamos a situação que, pelas condições gerais, nós não cobríamos, né? Se você fosse ler na íntegra o nosso produto, nós não cobríamos o Covid-19. Então a empresa ela teve que tomar uma decisão rápida e, de fato, ela optou por continuar dando atendimento a todos os nossos parceiros, a todos os nossos clientes, né, os que estavam viajando, assistimos todos e mantendo a qualidade da empresa. Né? Então, a Travess se posicionou, como vem se posicionando ao longo desses 40 anos, com o cuidado com a pessoa. Né? Nós não olhamos o cliente como mais um, e sim como um ser Uhum. humano. E aí, desde o início até agora, nós estamos assistindo todos os clientes. Mas hoje o seguro cobre o Covid-19? Ana, pela regra, não. O que hoje favorece uma empresa como a nossa é que a tomada de decisão está dentro de casa. Pela assistência ser própria, nós decidimos ou não, né, atender esse passageiro. E através nessa parte médica, né, pensando mesmo na humanização da situação, ela optou por sim continuar dando atendimento como outras enfermidades. Então, o Covid é mais uma enfermidade
que hoje nós damos atendimento. Se o passageiro está em viagem e ele faz a ligação, aciona a Travel-Ace, nós assistimos ele normalmente. Tá, que legal. E a questão, assim, por contrato não estar coberto, é por ser uma pandemia? Como é que funciona isso, Renato? Isso. Pela regra do produto, Ana, epidemias e pandemias, elas podem ser excluídas do atendimento, né? Então, Tá. a empresa pode optar por excluir, desde epidemia a pandemia, todos os benefícios do produto, né? Uhum. Tá, entendi. E vocês, geralmente, assim, a gente tem que contratar o seguro viagem antes da data de início da viagem, certo? Certo. Na Vocês verdade, abriram alguma exceção? Não, então eu queria saber se foi aberta alguma exceção durante esse período de pandemia para viajantes que já estavam em viagem, eles puderam contratar o seguro ou essa regra da data se manteve anterior ao início da viagem? entendi. No nosso caso, Ana, o que a Travel-Ace ela teve como uma tomada de decisão? Todos os passageiros Travel-Ace que estiveram em viagens e por algum motivo não conseguiram retornar ao seu destino, quando era uma alteração de viagem de um dia, a Travel-Ace estendia o produto sem cobrança adicional. E Legal. passageiros que tiveram que ficar mais tempo em viagem, nós liberamos a extensão do produto. Então, avaliando caso a caso, mas liberando para todos os passageiros. Tá, mas quem não tivesse contratado, quem não tinha contratado anterior à data da viagem, não pôde contratar mesmo, como é a regra, né? Não, a gente Tá, manteve a regra inicial aqui do Brasil. tá bom, legal. Bom, e se, por exemplo, se acontece algum outro sinistro, né, com esse passageiro em viagem, independentemente da pandemia, como que funciona a cobertura? Tá tudo igual? Como é que tá hoje os passageiros que, enfim, que estivessem em viagem quando o coronavírus estourou no mundo? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou clara a minha pergunta? Ficou assim, ficou assim. O atendimento do produto, ele continua normal. Então, se você tiver algum evento por acidente, enfermidade, questões de bagagem, ou seja, a gama de produtos, né, que compõem o seguro, nós temos o atendimento normal. O que houve agora foi um incremento de produtos, né? Como a gente hoje faz parte de um grupo, então trouxe alguns avanços tecnológicos para nós. A Travel-Ace nunca foi uma empresa de monocanal de atendimento. Então, quando um parceiro nosso, um cliente nosso vai solicitar atendimento, ele tem algumas opções, seja por telefone, seja Skype, e-mail, o nosso app, o app é o mais utilizado, né, em atendimento, Uhum. e agora nós adicionamos a telemedicina. Eu Então, ia te a perguntar telemedicina até, eu ia te perguntar e também teve uma pergunta aqui se a consulta médica, se necessário durante a viagem, é virtual em português? ela é virtual, se for necessário, se o passageiro optar por esse tipo de atendimento, e em português. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todo o Tá. nosso atendimento para brasileiros, ele é em português, seja no telefone, no chat, enfim, e-mail, Skype e agora pela telemedicina. A telemedicina ela acabou vindo de encontro com esse momento, né? Nós Sim. já colocávamos um pouquinho antes de iniciar essa pandemia a importância de você viajar com uma empresa que tivesse esse serviço de teleassistência Uhum. por causa da mobilidade, né? Quantas pessoas hoje viajam a lazer ou corporativamente e muitas vezes tiveram que ou remarcar uma reunião ou pausar o passeio porque tinha que esperar um médico e ir até o hotel. Então a telemedicina, ela já vinha de encontro com a mobilidade. Nesse mundo que a gente Uhum. vivia, de tanta correria, de Uhum. não ter tempo para nada, ela se enquadrava. E agora ainda mais, né? Porque se você está no conforto do hotel, você não precisa se dirigir, se deslocar 1, 2 quilômetros. Ou seja, o atendimento ele veio na hora certa, né? Uhum. Qual que seria a diferença entre a telemedicina e a consulta por Skype? Ou é a mesma coisa? Então, na verdade é a mesma. A Tá, tecnologia que está por trás do nosso sistema é o Skype. Então, tá. quando você aciona o app da Travel-Ace, ele te redireciona para um outro app, que aí a tecnologia por trás é o Skype, e aí o médico
varia entre 3 e 15 minutos para entrar no atendimento. Tá, entendi. E mesmo fora do Brasil, qualquer lugar que a pessoa estiver, o atendimento com o médico será sempre em português. Principalmente fora do Brasil. Qualquer horário que ele acionar a nossa central, ele vai ser assistido por um médico ou por um atendente falando em português. Tá, legal. Renato, e como é que vocês estão vendo tudo isso, né? Vocês acreditam que, passada essa pandemia, ou até agora, durante a pandemia, o viajante está mudando um pouco o mindset dele com relação ao seguro? Isso é a mentalidade mesmo, porque muita gente viu o seguro pensando já no sinistro, então como uma coisa Sim, negativa, né? Então, assim, sim. eu sempre disse isso, inclusive, para os passageiros. Eu recomendo fortemente a contratação de seguro, porque é algo que você paga para não ter que usar. Você acha que agora as pessoas vão ver o seguro não pensando no sinistro, mas pensando como um conforto a mais, uma questão de bem-estar, de segurança para eles? Ana, o que aconteceu? No início dessa pandemia, a nossa esperança era que, de fato, agora eles entendessem que o seguro viagem seria algo imprescindível durante a viagem. Então, a gente pensava, bom, quando isso passar, a tendência será aumentar, de fato, de uma forma orgânica, né, a compra do seguro viagem. E, para nossa grande surpresa, Ana, no início já mudou o mindset dos nossos clientes. Então já vem tendo uma procura. O seguro viagem deixou de ser o item opcional para ser um item, como fala, ele saiu do opcional para ser o essencial. A Sim. Travel Ace, nós temos agora, né, uma experiência na prática que há pouco tempo atrás a Travel Ace lançou um produto no mercado que ele é um voucher aberto, ou seja, o seu cliente ele pode adquirir Travel Ace e utilizar o produto de 12 a 24, entre 12 e 24 meses. E a saída desse produto está sendo muito grande, porque como se tornou um item essencial, as pessoas, Uhum. antigamente o seguro viagem era o último da experiência de compra, né? Ele comprava o aéreo, É, comprava o hotel, o carro, aí, por último, tá bom, me dá o é seguro. Era verdade. assim. E agora, com essa venda, claro, é um produto que hoje ele vem num valor promocional, então ele já tem esse apelo de Eu ia te valor, perguntar mas isso, se esse voucher tem um valor promocional. ele tem um custo melhor do que se adquirissem antes e provavelmente se adquirirem depois, né? E ele é aberto, então ele varia de 12 a 24 meses para você utilizar e as pessoas estão comprando ele antes mesmo da passagem aérea. Então, juntando, né, o útil ao agradável, eu já tenho um produto que está com preço diferenciado e eu já sei agora que esse produto será útil, eu já vou Sim, comprar. Depois eu compro minha passagem aérea, depois eu compro o meu hotel. Então, isso para nós é muito importante, até mesmo para a Travelers se preparar para essa nova onda, né? claro. Porque isso traz uma responsabilidade para nós, principalmente, em conseguir educar cada vez mais o nosso cliente, porque, assim, uma coisa é você ter a onda da aquisição de novos seguros. Outra coisa é se você está comprando um seguro adequado para aquela localidade, para o período de viagem, para a idade das pessoas que estão junto com você. Então tem todo um conjunto, né? Mas nós Uhum. agora andamos em 60 dias, quase 5 anos, né? O trabalho que o nosso marketing Sim. teria que fazer e educar para os próximos 5 anos foram feitos já em 60 dias. Então isso é muito bom para nós também, como um todo, né? Renato, e esse voucher, como ele funciona? Seria como uma contratação mesmo de seguro viagem normal? Por exemplo, a minha dúvida, vocês estão vendendo por período, por data, por tipo de cobertura? É igual o que a gente já tinha, só que é um voucher, simplesmente para ser usado, ou ele tem alguma regrinha diferente? Na verdade, Ana, nós estamos comercializando ele por dia. Então, o passageiro, ele fala quantos dias ele quer adquirir. Tá, Então, se ele está planejando hoje uma viagem de 15 dias, de 20 dias, ele compra o voucher aberto, por essa quantidade de dias e a cobertura que ele quer. E aí, sim. quando ele finalizar a compra da viagem, ele emite. Hoje, um termo técnico que a gente utiliza é PV. A gente chama ele de PV. É como se o cliente abrisse uma conta corrente conosco e creditasse em dias. Aí Tá. ele vai usando os dias que ele creditou. Né? Tem E ele gente que não precisa está já. pensando.
Desculpa, Pode pode falar. finalizar. Pode finalizar. Tem clientes que não estão comprando para a próxima viagem. Como o voucher é aberto, eles já estão planejando 2, 3 viagens à frente e já fazendo a aquisição do produto por essa quantidade de dias. Tá, Então, isso está bem legal. muito bacana. E aí, não precisa já dizer ou precisa quais são os destinos para o qual ele está se programando? Ou esse voucher deixa em aberto? Então, o voucher ele é dividido em 3 partes. Ou ele é nacional, ou ele é internacional com a América do Norte, ou ele é internacional sem a América do Norte. Tá, Então, hoje, entendi. o cliente ele pode comprar um voucher só nacional, ou ele pode comprar um internacional, um internacional com América do Norte, um sem, outro nacional, ou vários dias de nacional. O voucher ele é bem aberto, então isso facilita na hora de comercializar, né? Tá, muito E legal. Tem uma aí, pergunta aqui, pode falar. não, eu só pode falar a pergunta, depois eu falo. Se tem diferença de cobertura para quem tem doenças pré-existentes? Não no voucher, em geral, no seguro viagem. Não, a Travel Ace, ela desde o início, né, quando a gente teve aquela alteração de antes de pré-SUSEP e pós-SUSEP, a Travel Ace desde o início, ela optou por trabalhar com um produto que tivesse um atendimento de pré-existência igual ao despesas médicas por acidente ou enfermidade. Então, se você está adquirindo um produto de 300 mil, é 300 mil para acidente, enfermidade e pré-existência, sem carência e sem franquia. Uhum. Tá, E legal. isso é um dos diferenciais nossos no mercado, né? Então é isso que eu ia falar. Não são todas as companhias que trabalham dessa forma, né, Renato? Não, porque assim, antigamente, quando você viajava com seguro viagem, você vai se recordar disso, a cobertura de pré-existência era para um único atendimento, era US$ 800, Uhum. US$ 1.000. Então, o risco da seguradora era baixíssimo, né? Se você fosse detectado que era pré-existência, encerrava o atendimento financeiro e você tinha que se atender pela sua condição financeira. Agora, pós-SUSEP, como a SUSEP regulamentou o mercado e exigiu uma cobertura mínima para tratamento, nós optamos por essa situação para não ter confusão na hora do passageiro comprar, porque senão você acaba confundindo até a cabeça do passageiro. Ah, eu tenho Uhum. 300 mil para uma coisa, mas eu tenho 50 para outra. No final, faz tudo uma salada e aí volta a situação para nós, né? Então, para evitar Sim, maiores desconfortos dos clientes ao longo da viagem, o nosso é integral. Então, o produto vem também 300 mil, um exemplo de cobertura para gravidez e também para esporte. tá. E essa doença pré-existente, ela precisa ser informada na contratação do seguro? Não. O único momento que a gente faz o requerimento do que a gente chama de DPS é numa prorrogação de voucher. Então, Tá. no primeiro momento, o cliente compra através normalmente, claro, que são para itens de urgência e emergência, né? Ele não pode comprar Uhum. outra vez para fazer um tratamento eletivo fora do país ou em outra cidade, são coberturas de Uhum. urgência e emergência. E aí, pós o término da primeira vigência do voucher, aí sim a Travel Ace ela faz uma análise de risco para saber quais foram os atendimentos que ele teve, se ele teve ou não, e se ele tem alguma pré-existência. Aí fica a cargo da empresa aprovar a prorrogação ou não. Tá. Tá bom. Não, tá claro. Renato, e conta pra gente como que funciona a parte de cancelamento de viagem no seguro. E também como Tá? que está sendo isso agora com o Covid-19, se cobre cancelamentos que tiveram, enfim, que acontecer por conta da pandemia. Ana, nesse momento, nós tivemos aí a contribuição das MPs, né? E o turismo, ele teve um movimento muito forte do não cancele e remarque, né? Então, o Uhum. impacto em relação a cancelamento para a Travel Ace, ele foi pequeno, né? Nós tivemos algo já quase dentro do normal. O produto da Travel Ace de Ótimo. cancelamento é um produto que tem mais de 20 motivos, né, para cancelamento de viagem, e hoje nós estamos atuando com motivos justificáveis. Então, tem lá as cláusulas e pandemia e epidemia não entram, é um item de exclusão do produto. Então, Tá. nós temos ali quase 30 itens de cancelamento, todos motivos justificáveis,
desde aí sim uma demissão, cancelamento de férias, alteração de férias, problemas médicos, etc. e tal. Mas epidemia e pandemia mantém-se a negativa dentro do produto. Não é um dos itens para o cancelamento de viagem. Tá. E como que funciona o cancelamento no seguro? São todos os seguros que têm essa cláusula de cancelamento ou é algo que é contratado à parte que tem seus requisitos? Todo seguro, Ana, ele vem com uma cobertura básica, né? Uma cobertura que na grande maioria, cobre a passagem aérea. E aí o passageiro, ele tem a opção de fazer um upgrade no produto. Então, o produto vem lá com coberturas de, por exemplo, $1.000, e ele consegue fazer o upgrade até $5.000, né? Tanto nessa questão de cancelamento, Ana, e agora o que vem é esse novo trabalho que a gente também conta com você e com todos os nossos parceiros, que adianta eu ir para os Estados Unidos com um produto de $15.000? Não adianta nada. Porque, imagina, olha a quantidade de dias que determinadas enfermidades fazem com que você fique internado. $15.000 não paga um dia de internação. Nós tivemos esse mesmo movimento, Ana, por incrível que pareça, no produto nacional. Então, antigamente, as empresas, elas faziam a contratação de um produto nacional para o colaborador de âmbito nacional, né? Então, você fazia o convênio médico, o seu convênio médico, ele cobria o Brasil todo. Com o passar do tempo, as empresas foram enxugando os gastos, e o cliente direto também, e aí o que o pessoal começou a entender? Eu preciso de um convênio médico que cubra o Amazonas, se eu nunca vou para lá? Eu nunca fui para o Pará, eu preciso ter cobertura? Não. Então, isso reduz o valor do meu convênio? Reduz. Então, eu enxugo o meu convênio, começo a trabalhar com convênios regionais. E aí, o seguro viagem teve dois momentos. O primeiro momento todo mundo tem um convênio nacional. Então, o meu apelo no seguro viagem eu venho no seguro viagem baratinho, com uma cobertura bem básica, e falo, você vai ter cobertura de bagagem, danos à mala, extravio de bagagem. E aí o cliente, se vê que isso se encaixasse, ok. Com essa mudança da experiência, mudança de comportamento do consumidor, os convênios, trazendo para a regional, se você for para o Rio de Janeiro, o seu convênio já não cobre mais. E aí nós começamos a ter como seguro viagem uma segunda experiência, que R$10.000 não cobre um dia de internação. Se você ficar internado para cobrir as custas médicas, de enfermeiro, de medicamento, mais quase que o aluguel, né, do apartamento que você está internado, R$10.000 não cobre a sua chegada. Você vai ter dois problemas, né? O primeiro, que você já está sendo atendido no hospital. E o segundo, porque a conta depois vai vir para você. Então, hoje, antigamente, R$10.000, ok. Falava, R$10.000 pode sair com esse seguro. Hoje, a gente indica de R$50.000 acima, que aí você consegue ainda ter uma internação, ter um atendimento um pouco mais dedicado. Se você me permite mais um minutinho. Claro, fica à vontade. A última Copa América, ela saiu com a Travel Ace. Então, os jogadores, né, comissão técnica, todas foram assistidos por nós. E hospitais como o Albert Einstein, ele exigia que se a gente tem parceria com eles, né? Mas que se nós fôssemos enviar um passageiro, um jogador ou alguém da comissão técnica lá, a cobertura mínima do seguro tinha que ser R$80.000. Então, até na hora de negociar, como a Conmebol, ela pediu uma rede credenciada diferenciada, a hora que a gente estava credenciando, porque também é uma facilidade nossa por ter a estrutura própria, nós nos deparamos com essas situações, que é um aprendizado para nós. Então, você imagina, a gente tem o Albert Einstein credenciado. Se você me perguntar, meu passageiro está vindo para São Paulo, tem Albert Einstein? Eu ia te falar no primeiro momento, tem. E nem imaginar que se você não viajasse com no mínimo R$80.000, a gente não ia te mandar para lá, porque o Albert Einstein não ia aceitar. Então, são detalhes, agora, nesse novo formato, que a gente precisa muito se atentar, porque senão acaba o cliente achando que você fez uma venda errada, ou que a Travel Ace não quis cobrir, e não foi nada disso, foi uma opção dele de ir com seguro básico, né? E isso você sabe que
Acontece mesmo, né? Os países da Europa exigem o seguro de 30 mil euros, né, para ingressar. Não sei como que vai ficar isso no mundo pós-pandemia, mas até então era assim. E eu nunca vendi um seguro de 30 mil euros, porque eu sempre falei isso: 30 mil euros em um dia de internação foi. Sim, Né? E aí? E depois? Quem que vai pagar essa conta? Eu sempre usei realmente esse argumento com o cliente, porque eu não faço isso nem na minha viagem. Então, eu não me sinto à vontade de sim, falar, pega a cobertura que é necessária, né? É só isso que é solicitado. Porque se precisar, realmente você pode ter um problema. E aí, aproveitando, até queria contar, né, um pouquinho para quem está acompanhando nosso bate-papo, a minha experiência, né? Enfim, a gente vende o seguro viagem como parte do nosso projeto de viagem para cada passageiro. E eu não viajo sem. Sempre contratei, sempre viajei com a Travel Ace e teve até um vídeo que eu gravei aqui no nosso IGTV da Magari Blue contando a minha experiência, por que contratar seguro viagem. Que eu viajei com meu filho pequeno ano passado e eu precisei 2 vezes do seguro, que foram assim 2 vezes muito mais uma precaução do que efetivamente uma necessidade, mas porque ele vinha, bebê, vinha de um quadro de otite, enfim. E aí a gente precisou de 2 consultas, que a gente ficou 30 e tantos dias viajando. E foi assim, sensacional. Eu até fiquei feliz de poder finalmente testar, porque eu sempre contratei e nunca precisei usar, graças a Deus, né? Bate na madeira. Mas quando eu precisei, o atendimento foi muito bom. E na época a gente fez, né? Foi em julho do ano passado, de 2019. Então eu abaixei o aplicativo e aí eu dei entrada lá com, enfim, com o número do voucher, me telefonaram, eu expliquei o que estava acontecendo, que eu queria que uma pediatra, né, um pediatra visse meu filho. A gente estava em Roma a primeira vez. E aí a gente foi facilmente atendida, eles retornaram depois, marcando já um horário. No caso, teve uma visita presencial, porque tinha que examinar, né? Tinha que realmente ver se tinha alguma sim. inflamação no ouvido dele. E foi uma pediatra excelente no hotel, estava lá no horário, enfim, correu tudo super bem. Da segunda vez que eu precisei de novo de atendimento com ele, acho que aí depois, uns 15 dias depois, a gente estava no meio do interior da Toscana, numa cidadezinha assim, mini, e que eu falei, olha, ele começou a pôr a mão no ouvido toda hora. Eu falei, ai meu Deus, será que voltou essa otite? Eu não vou aguentar. Mãe, né, começa já a palpitar. Eu Sim. falei, eu vou ter que fazer uma consulta. E aí eu fui prontamente de novo atendida, mas eles disseram, olha, aí onde vocês estão, a gente não tem nenhum médico que possa ir até o hotel. Inclusive porque eu estava no hotel que era fora de cidade, ele era no meio de uma vinícola, ele estava bem afastado mesmo. Aí eu falei, não é um problema. Aí eles falaram o seguinte, você pode então, né, que até isso já era uma opção, mas da outra vez foi mais confortável para a gente receber o médico no hotel. Mas aí eles me deram a opção de consultar algum médico, algum centro, alguma clínica, hospital, que eu quisesse, e depois solicitar o reembolso. E aí foi isso que a gente fez. A gente foi até a cidadezinha mais próxima, fomos atendidas assim pela única pediatra da cidadezinha, foi até uma experiência interessante. E, de novo, deu tudo certo, mas a Travelers, inclusive, se disponibilizou a ressarcir até as despesas médicas, de remédios, enfim, que meu filho precisasse. E Sim. funcionou muito bem, muito bem. E aí eu fiquei mais fã ainda do trabalho de vocês, porque foi uma tranquilidade imensa para mim isso. E eu sempre viajo com uma cobertura alta, porque a Sim. diferença de preço, ela não justifica uma diferença do que você vai ter que arcar se você tiver um sinistro, se você precisar efetivamente acionar o seguro, né? Então Sim. é assim, E, eu concordo 100% com você e é sempre a recomendação que a gente dá para os clientes da agência também. e assim, Ana, você vê, o seu relato foi, na prática, foi extremamente positivo. Por mais que o seu custo de atendimento foi baixo, porque para uma otite não foi, não teve internação, então o custo para a Travesse hoje Sim, foi um custo baixo, para você foi um custo baixo, mas você teve já instantaneamente a tranquilidade de nem se preocupar com a cobertura do seu produto. Você muito. sabia que você ia ser assistida tranquilamente. Então, você tinha uma preocupação, que é, deixa eu pegar o meu neném e levar ele rapidamente, ele ser assistido rapidamente. Você não teve duas de pergunta, peraí, mas será que se o médico vir aqui vai cobrar mais caro? Será que a minha cobertura... Não, foi uma Será que ele tranquilidade. vem aqui, né? Foi uma coisa que eu pensei, Será eu que falei, mas ele será que ele vem? vem? Foi no mesmo É, dia, gente. Eles assim foram super ágeis.
me retornaram. Eu lembro que eu estava tomando café da manhã no hotel, quando eu acionei pelo aplicativo. Quando eu terminei de tomar o café, já me ligaram e falaram: olha, ela vai hoje às 4 da tarde. Esse horário funciona para a senhora? Eu falei: funciona, perfeito, combinado. A gente saiu, foi passear. Deu assim 4:01, eu estava no lobby do hotel, a médica já estava lá me esperando e aí já devia até ter chegado com um pouco de antecedência, enfim. Aí a gente decidiu fazer a consulta no quarto, porque eu achei que com o bebê ia ficar mais à vontade. Sim. Mas assim, ela foi excelente, ela conversou, ela deixou uma receita de remédio se precisasse, explicou exatamente, olha, se ele apresentar isso, 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 é esse remédio que você deve dar para ele. Não é o caso agora, mas eu já vou deixar a receita, porque vocês vão viajar em um mês pela Itália, assim, vocês ficam sossegados. Sim. Foi top, assim, não tenho o que falar. É. E aí, na segunda vez também, que graças a Deus não era nada sério, mas deu tudo muito certo comigo. E é muito bom quando a gente trabalha com parceiros há tanto tempo, que a gente tem sempre o feedback dos nossos passageiros, a gente sabe o que a gente está vendo, mas quando a gente está na situação, que a gente está naquele nervoso, naquela agonia, ele tinha vindo de uma série de probleminhas, de otite, bronquiolite, enfim, a gente teve que adiar o início da viagem, dar aquela insegurança, paz de primeira viagem, a gente está aqui fora com ele. Então, assim, a equipe foi nota 1000. E a partir disso, a nossa parceria ficou mais forte ainda. Eu lembro que eu voltei da viagem e falei para as meninas na agência: olha, gente, venda a Travelways de olhos fechados, porque foi tudo muito bem. E você sabe disso, porque eu te falei na época. É verdade, eu sei do relato. Eu também fiquei muito feliz, né? Porque você sabe do carinho, o respeito que a gente tem. E é muito importante quando você, principalmente pela pessoa íntegra que você ter um atendimento na prática e poder detalhar ele com tanta riqueza, que foi isso que você fez, né? Então, para nós também é muito importante. E é isso, Ana, a tranquilidade não tem preço, né? Você não consegue precificar a tranquilidade. Então, ainda mais estando com criança, é isso que a gente costuma falar. Então, assim, o seu produto, você pode ver, é um produto por evento. Então, você teve um primeiro atendimento, depois você teve um outro atendimento, ele deu cobertura normal. Se tivesse uma internação, que graças a Deus não teve, mas você teria uma cobertura tranquila, você não iria esquentar a cabeça com isso, né? Então, isso é muito importante, né? Aproveitar agora, né, que o mindset já mudou, que o pessoal já vê a importância do seguro, para agora tratar também a questão de cobertura, né? Às vezes você vai ter uma diferença aí de 100, 200 reais numa viagem como um todo e vai sair de uma cobertura de 30 mil euros para 100 mil euros. Então, você está muito bem assistido, né? Então, é um custo que não vale o risco, né, do produto. Então, Renato, aproveitando, conta pra gente, que é uma dúvida bastante recorrente dos passageiros na agência, quais que são as diferenças entre contratar o seguro viagem, por exemplo, com a Travelways, e ativar o seguro do cartão de crédito? Ana, nessa situação é meio que assim, é a diferença entre você se sentir seguro e de você estar seguro, né? Por que eu digo assim, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje, a maioria dos cartões de crédito, eles são monocanais. Então, quando você faz a aquisição, você já começa nem sabendo a cobertura que seu cartão tem se você não for atrás. Então, você não sabe qual é o seguro viagem que te contempla. Segundo, você tem muitas vezes um canal de comunicação apenas e é uma URA. Já tem uma demora no atendimento. Terceiro, na sua grande maioria, é tudo por reembolso. Então, você vai estar numa localidade, hoje eu estou dizendo, né, da grande massa de viagem, você está numa localidade, às vezes, pela primeira vez, que você não conhece o idioma, que você não conhece a rua ao lado, e aí você está com uma situação intermediária, liga no cartão, você já vai cair numa URA. Seu atendimento pode demorar horas. Segundo, depois que você caiu da URA, a pessoa vai ligar, vai te atender e vai falar assim: olha, senhor, eu sou uma instituição financeira, meio que entre linhas, eu sou uma instituição financeira, não sou especializado nessa parte. Então, o senhor vai até uma clínica, um hospital mais próximo, paga e é reembolsado quando o senhor voltar. Ou seja, ele perdeu um tempo esperando para falar, para ele ouvir que ele vai ter que entrar agora no Google ou em algum outro mecanismo para saber quem é a estrutura local. Acontece muitas vezes que a hora que você vai pesquisar,
o Google também não tá atualizado e você vai pesquisar o quê? O hospital mais próximo do hotel. Será que esse hospital, ou essa clínica mais próxima do hotel, ela é de qualidade? Será que ela ainda cobre o evento que você supostamente está sentindo? Ou seja, você está sozinho na viagem. Você não A tem questão também, Renato, é que às vezes a pessoa não tem, por exemplo, o cartão de crédito, ela não tem o limite para gastar aquilo e depois necessário. solicitar o reembolso, né? Eu acho isso uma questão muito importante de ser falada, porque às vezes você tem uma despesa de milhares e milhares de euros, Deus me livre, mas pode acontecer. E Sim, aí você não tem o limite no cartão de crédito para você pagar isso e depois solicitar o reembolso para o seguro do cartão. Eu acho isso bem complicado. é a segunda Eu, dor de cabeça, né, Ana? Porque aí você vai ter que ligar no banco, falar com o gerente ou quem te dá o suporte pela conta para ampliar o seu crédito. Esse é o segundo. E o terceiro, que é, vamos supor que a sua conta ficou 100 mil euros e o seu cartão de crédito cobre 30. Você não sabia. Esses 70 mil euros está na sua conta. Vamos imaginar o melhor cenário. 100 mil euros e você tem um produto de 100 mil euros. Mas quando você chegar no Brasil, você tem 100 mil euros na sua conta para pagar a fatura em dia? Porque o reembolso do cartão de crédito não necessariamente vai vir em 30 dias. E mesmo que venha em 30 dias, provavelmente sua fatura já fechou. E se você não pagar ela, os juros o cartão não vai pagar. A gente tem relato de situações do cartão de crédito que demoraram 8 meses para o cliente o ser Beto reembolsado. comentou aqui. Você imagina, gente, Sim, não é qualquer pessoa que vai ter esse dinheiro disponível, dependendo do sim, valor. E uma outra questão também, que acho que é importante se falar, que você, como você bem colocou, né? Você tem um seguro por reembolso e você não tem a assistência, né? Que no seguro você viagem não você tem tem. o Que amparo. Exato, entendeu? Então, assim, você ter essa segurança que, como eu tive, né? De acionar o aplicativo, de falar no Sim. chat, aí depois de me ligarem, perguntar o que ele estava sentindo, direcionar para o médico, enfim. Foi bem como você disse, você tem que se virar ali e depois você pode juntar as notas e pedir o reembolso. Mas é isso, né? Você não se sentiu sozinha, né? Você sabia que você estava amparada e pessoas Lógico. que estavam falando com você conheciam a localidade. Então aí vem a parte de você de fato estar segura. Primeiro, pós-pandemia, será que todo cliente vai estar tranquilo para ir numa clínica ou num hospital, ou até mesmo receber um médico no hotel? Você sabe de onde esse Uhum. médico veio? É, Então, já vem aí um benefício que o cartão não tem, que é a telemedicina. Então, eu estou aqui, sim. eu tenho um atendimento dentro de casa, totalmente seguro. Se for uma situação básica, já vai ser assistido e Resolvida. resolvido aqui. Seguimos a vida. Ah, não, como que vai fazer no cartão? Ah, vai numa clínica, vai no hospital, você não vai ter nem esse amparo. E aí, por fim, Ana, é essa questão. A gente tem relatos de parceiros nossos também que voltaram ao Brasil e quando tiveram que enviar as notas para o pagamento do reembolso, teve que ser fora do país. E aí só o custo para Nossa. você enviar a documentação foi maior do que você ter adquirido um seguro É. viagem. Então, Essas sabe? questões são bem importantes de serem pontuadas, porque a maioria das pessoas não sabe, porque não vivenciaram uma situação assim, né? Então é Sim. muito legal você ter esclarecido isso, foi ótimo. Não, que bom, mas é isso, é mais o cuidado mesmo, né? Porque você vai ligar na nossa central, nós vamos te mandar naquela clínica, naquele hospital que já passou pelo crivo de qualidade do nosso time, Uhum, que a gente sabe que vai te atender naquela hora, naquele momento e para o seu evento. Então, uhum. esse é o diferencial, né, do produto. Legal. E, Renato, só para a gente finalizar, além de, enfim, a gente falou bastante da questão da saúde, porque é o que a gente tem vivenciado agora. Mas que outros Sim. tipos de sinistros seguros cobrem também, como extravio de bagagem? Conta pra gente. Ana, hoje o produto da Travesse é um dos produtos mais completos do mercado, né? Então a gente vem lá com a base do produto que é assistência por acidente e enfermidade, pré-existência, Uhum, mas nós temos gastos farmacêuticos, repatriação sanitária e funerária, traslado médico, né? Se você está numa localidade que aquela estrutura do hospital não consegue atender bem o seu caso, você tem uma cobertura no seguro para fazer o traslado para um outro hospital mais estruturado. A uhum, cobertura por extravio de bagagem, demora na localização de bagagem e danos à mala. Então, isso é muito importante, porque danos à mala não são todas as empresas do mercado que uhum. oferecem, né?
A gente tem a cobertura de cancelamento de viagem, e aí as assistências concierge, assistência jurídica, assistência, se, às vezes o passageiro está sozinho na localidade, então o serviço é bem completo. Outro dia a gente estava numa ABAV, né, que você vai entender pelo termo técnico, mas, porque faz parte do meio, mas na feira, né, na ABAV, e uma cliente me ligou, na verdade eu estava falando com a agente de viagem dela, Uhum. ela ligou para a agente de viagem e falou assim, ó, eu estou aqui em tal localidade, era aqui no Brasil, e estou precisando de um atendimento médico, aonde eu vou? Aí ela orientou, falou, ó, a senhora vai ligar na assistência, ela foi. Quando ela retornou para a pessoa, a gente estava ainda dentro do nosso stand, ela falou assim, a cobertura médica, os gastos farmacêuticos, eu também vou ter assistência? Ela falou, Uhum. vai. Ana, por incrível que pareça, os gastos com o medicamento saíram um valor maior do que o que ela pagou no seguro viagem. Nossa. Então, você vê, isso no Brasil. Se a gente também converter isso em euro ou em dólar, muitas vezes o medicamento que o teu médico receita já saiu um valor maior do que o seguro que você comprou, Ainda mais com o né? câmbio do Então, jeito que está, né? é verdade, é verdade. Então, essa é um pouquinho da importância, né, de você ter um seguro viagem, enfim, e de você estar bem assistido com uma empresa como a nossa, né? Sim, com certeza. Foi muito legal você colocar até isso, porque a cobertura é bem completa e é importante para as pessoas entenderem um pouco as diferenças, enfim. Porque, como a gente estava falando, a gente realmente acredita, assim como vocês, que a mentalidade do viajante está mudando com relação a tudo que a gente tem vivido ultimamente, para que o seguro viagem seja um dos itens mais importantes e indispensáveis como uma sensação de bem-estar mesmo, de segurança, de conforto, para que viaje tranquilo. A gente também está na mesma página, a gente concorda com o Sim, pensamento de sim. vocês. Muito Não, bom, que Renato, bom. adorei a conversa. Não, eu que agradeço, né, pela oportunidade. Sempre que você precisar, eu estou à disposição. E quantas vezes você quiser falar, nós também temos hoje, né, o nosso diretor, o nosso VP da empresa, que também tem um conhecimento de muitos anos nessa parte de seguro viagem. No outro momento, se você quiser ter um bate-papo com eles, tenho certeza que eles vão ter ainda mais coisa para agregar aí Legal, no dia a obrigada. dia. Tá Maravilha, bom? mas foi ótimo. Você representou muito bem a Ah, que empresa. bom. Obrigado. Obrigada, Renato. Fiquem bem Obrigado por por aí, se tudo. cuidem. E obrigada Obrigado. novamente por aceitar o convite e por toda a explicação e o conteúdo que você trouxe para a gente hoje. Bom Obrigado a final você. de feriado maluco aí em São Paulo. Ganhamos mais um na segunda-feira agora, né? Pois é, pois é. E aí a gente se mantém em contato, se Deus quiser, com a Sim. retomada do turismo. Amém. Obrigadão, Ana, mais uma vez por tudo, pela oportunidade. Que Deus abençoe você também e toda a família. E o que você Amém, você precisar, conte também. conosco. Vocês Amém. também. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada a todo mundo que acompanhou. A live agora vai ficar no IGTV. Vocês podem depois assistir quem perdeu o comecinho, que ela vai estar na íntegra lá para vocês. E até a próxima.